Eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 26, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 26, 17. Bom, também você encontra esse mesmo texto em Marcos 14, 12, Lucas 22, 7 e também 1 Coríntios. Mas nós vamos ler Mateus. Mateus diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos então fizeram Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então eles comiam, e ele disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: O que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Então comiam. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantando um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ela por si só, Senhor, ela já poderia nos dispersar para casa. Usa-me, Senhor, como vaso neste lugar. Que as minhas palavras não sejam minhas, mas que venha diretamente do trono do Senhor. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma do Espírito, Senhor, a junta das medulas, Senhor, e serve para discernir a intenção do nosso coração. Assim seja feito sobre esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar? Bom, então para a gente contextualizar esse texto e falar sobre a ceia do Senhor, nós precisamos voltar nesse texto atrás para a gente entender como começou a ceia do Senhor. E tudo começou com a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ou chamado Páscoa, ou Pessã, é uma grande comemoração dos judeus. Obrigado, meu filho. Meu Deus, água mineral, rapaz, não é para qualquer um esse negócio. É uma festa judaica. É algo que aconteceu há muito tempo atrás. E essa festa, essa Páscoa, ela comemorava a saída do povo do Egito. Então, até hoje, os judeus comemoram ainda a Páscoa, essa Pessã, né? E eles comemoram a libertação do povo de Deus. Um povo muito poderoso do Egito estava ali, comandando todo o mundo antigo naquela época, e tinha uma nação que Deus escolheu e chamou para ser seu povo. E ele ouviu o clamor do povo. E quando Deus ouviu o clamor do povo chegou até os céus. E quando ouviu o clamor do Senhor, do povo, o Senhor resolveu, então, a libertar aquela nação. E para que ela servisse de exemplo para todo o povo de Deus. E a última praga que foi enviada para o Egito, são 10 pragas, né? E a última praga enviada para o Egito foi o anjo da morte.
esse anjo da morte iria matar todos os primogênitos em toda aquela nação. Porém, no arraial dos hebreus, aonde os judeus estavam, ali foi dado uma segunda ordem para eles. Matem o cordeiro, peguem, cada família matem um cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passem no umbral da porta. Por muito tempo eu achava que era só um ritual, aquele passar o sangue na porta das casas. Mas na verdade não é. Quando você vai estudar, você vê que o Egito, ele tem até hoje, né, na antiguidade, algumas cifras ou alguns símbolos que significa a proteção da casa daquele povo. Então toda casa tinha uma inscrição no portal daquela casa. Toda inscrição tinha. Toda casa tinha uma inscrição. Bom, quando Deus falou para o povo, ele disse: passa o sangue do cordeiro nessa porta. Para quê? Para tampar aquela inscrição e para dizer para o povo do Egito que só há um Deus, um Senhor. Amém? Então, eles matou um cordeiro e esse sangue passou na porta. E quando o anjo da morte visitou toda aquela nação, apenas uma noite, todo primogênito, não importa a idade, desde criança, desde bebê, até a idade maioral, todos eles foram mortos de uma vez só. Porém, aonde que estava os hebreus, nada foi morto. Tudo se manteve no mesmo lugar. Então, esta festa de Páscoa, o povo judeu, ele comemora a saída da escravidão para a liberdade. Então, você participar da ceia, você precisa entender essa parte, o que era, o que estava acontecendo com Jesus. Por isso que quando nós lemos aqui, em Mateus 26, ele estava reunido com seus discípulos, para comemorar o quê? A festa dos pães asmos, que é a Páscoa judaica. Aonde eles estavam comemorando, juntou todo o povo, todos os discípulos, e ali Jesus fala algo muito, muito legal, né? Para um dos seus discípulos, né? Na verdade, ele fala para 2 discípulos, né? Olha o que ele fala para 2 discípulos. Para que eles preparassem a ceia, para que eles preparassem o ambiente onde eles iam comemorar a Páscoa. Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. É muito interessante quando você ouve isso, né? Então, imagine que nós estamos reunidos aqui, o nosso pastor William nos chama e fala assim: bom, vai aqui no Barreiro, nós vamos fazer uma festa, procure alguém lá na cidade e fala que nós vamos festejar na casa dele. Aí você fala assim: pastor, você está doido? Como é que eu vou saber quem que é? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Tá, e quem vai fazer isso? Quem vai organizar? Mateus é uma bênção, né? Por isso que tem 3 evangelhos sinóticos, e são evangelhos que narram a mesma história de alguns assuntos diferentes. Depois, se você tiver curiosidade para saber quem são esses 2 discípulos, você vê lá, está escrito em Lucas 22:8. Você vai saber quem são os discípulos preferidos de Jesus, que estavam organizando toda essa festa. Bom, Jesus, e logo quando começou a fazer essa festa, organizar esse jantar, né? Jesus ali, no meio do jantar, ele faz um discurso um pouco indigesto, principalmente para uma mesa de jantar. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Naquele lugar onde é que estava reunido na mesa, não tinha ninguém desconhecido. Eram discípulos de Jesus. Todos estavam reunidos, todos os 12. E quando estavam reunidos todos os 12, ele simplesmente diz essa frase. Imagino eu que houve um silêncio ensurdecedor naquele momento. Você imagine, queria que você se transportasse para este lugar agora. Você sentado na mesa com Jesus, uma mesa muito grande, normalmente ela é em formato de U.
E o Senhor estava bem na cabeceira. E ali, quando eles começaram a jantar. Jesus vira e fala: um de vocês há de me trair. Parece que o assunto até acaba. Parece que até a vontade de se alimentar acaba. Então, eles começam a perguntar, cada um deles: sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Sou eu. Cada um deles foi perguntando um ao outro. E o que Jesus responde? Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu estivesse lá, eu queria que a minha mão fosse cortada na hora. Tira essa mão, o que ela está fazendo nesse prato nesse momento? Se um dos discípulos não é aquele homem borracha do Quarteto Fantástico, né? Ele estava bem próximo de Jesus. Aqui Jesus nos ensina algo precioso. A pessoa que vai nos trair, provavelmente já está muito próxima de nós. Eu não sei se algum de vocês já teve essa sensação ou sentiu isso. Mas normalmente, essa pessoa está perto de nós. Jesus sabia de toda a traição, de tudo que iria acontecer. Mas ele tinha um propósito claro para onde ele queria e o que iria acontecer e para onde que ele iria. Então nada desviou o caminho dele. Enquanto eles comiam, Jesus estava preparando a mesa da graça. A mesa da graça, ela é de graça, mas ela custou tudo para o nosso Senhor. Então Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. E semelhante modo tomou o cálice, dando graças, disse: bebei todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Neste momento, estava acontecendo a última Páscoa que Jesus iria participar nessa terra. Mas ali ele começou a instituir a Santa Ceia do Senhor. Porque em 1 Coríntios 11, 26 é muito claro, né? Paulo deixa bem claro para nós, Mateus não deixa bem claro, mas Paulo deixa. Ele fala assim, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então ali foi instituído a ceia do Senhor. Ali foi terminado aquele momento de comunhão e foi dado uma nova direção para o seu povo. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, na morte e ressurreição dele, participam da ceia do Senhor. Porém, tem algo aqui muito precioso nesse versículo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Jesus pegou o pão e pegou o cálice, ele não só mostrou para os discípulos: este é o pão que é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu cálice da nova aliança, o Novo Testamento. Não. Ele fez mais do que isso. O que ele fez? Ele deu. O que significa isso para nós? Ele deu o seu corpo e o sangue dele por nós. Quando Jesus fala isso, que ele deu, significa que nós precisamos não somente conhecer a ceia do Senhor, não saber o que nós vamos fazer, participar do pão, participar do elemento, do vinho, não só participar, mas nós precisamos nos apropriar do que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Tudo o que ele sofreu naquela cruz. Nós precisamos nos apropriar, não somente conhecer Jesus. Conhecer Jesus não basta. O mundo conhece o Senhor. O mundo dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós precisamos viver o Senhor. Fazer com que Jesus faça parte da nossa vida. Não faça parte quando nós estamos aqui reunidos,
É muito bom ele fazer parte aqui. Mas mais importante do que você estar aqui na igreja, mais importante do que você estar numa célula, mais importante do que você estar servindo no ministério aqui na Igreja Batista da Paz, é você entender que você precisa ter uma vida com Deus. E uma vida com o Senhor é muito mais do que conhecer os atos religiosos, os horários dos cultos. Mas é você ter uma intimidade com Ele. É quando você fecha a porta do seu quarto, entra para ela e fecha a porta. E só você e o Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão não morrerá. Veja o que está escrito em João 6,51. Olha que palavra preciosa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E talvez o mundo aí fora, se tivesse aqui presente, faria a mesma pergunta que os judeus. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar eles a carne do seu corpo? E Jesus disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes da carne do Filho e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Meu Deus, meu Deus, a ceia do Senhor é um lugar de relacionamento com Jesus. Toda vez que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós estamos em um relacionamento com Deus, onde não só onde nós abrimos nosso coração para Ele e permitimos que Ele entre em nossa vida e esquadrinha, sabe, aqueles lugares mais escuros da nossa alma, que de vez em quando a gente nem quer chegar nela. A gente sente fobia só de alguém tocar naquele assunto. Não, esse assunto eu não quero conversar sobre isso. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas quando esse assunto te incomoda, sim, é o momento de você colocá-lo diante do Senhor. Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Porque somente Jesus, Ele pode retirar toda a enfermidade do nosso corpo físico. Ele pode liberar toda a mágoa que está dentro de nós. Toda falta de perdão, todo orgulho. E mais do que tirar tudo isso de nós, nos reconectar ao Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dEle. Ele é o Senhor. Se Judas tivesse colocado diante de Jesus, naquele dia, naquela situação, Jesus teria perdoado ele? Sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Não importa o que você está fazendo até agora. Não importa o que você fez até hoje. O que importa é o que você vai fazer da agora para frente. O que você vai fazer depois que você conhecer a verdade do Senhor, de você entregar sua vida a Deus. É isso que vai fazer a diferença. A mesa da graça vai ser posta mais uma vez. Nós podemos somente ser participantes, ou podemos nos apropriar das verdades contidas. Não faça como Judas. Ele andou 3 anos e meio com o Senhor. E quando era a hora dele participar da ceia do Senhor, ele não conseguiu. Mesmo ele participando da ceia, ele simplesmente só tomou. Ele tomou como um ato religioso ou como um ritual, mas ele não conseguiu discernir. Muitas vezes, nós podemos também encontrar nesse lugar de Judas. Somente participar da ceia. Hoje é o dia do culto. Hoje é o dia do culto da Santa Ceia. Deixa eu ir lá que eu tenho que participar da ceia. Deixa eu ir lá tomar
ceia do Senhor. Mas ela tem que fazer mais do que isso na nossa vida. Ela tem que ser algo que vai mudar a nós, vai mudar a nossa intimidade, vai mudar dentro da gente. Porque se a gente só participar como um ritual, irmãos, come em casa. Você não veio aqui hoje somente para participar de um pão e de um vinho. Você veio para que o Senhor possa tocar no seu coração. Ele quer ouvir o que está dentro de você. Ele quer saber o que está passando em você. Ele está preocupado com o seu coração. Ele quer que você libere todas as mágoas, todos os ressentimentos que está dentro de você. Mas se a ceia for somente um rito, nada vai mudar. Nós vamos entrar ano, sair ano, e não vamos ter a mudança que Jesus tem para nós. A igreja não muda as pessoas. Talvez você vai estar 5, 10, 15, 20 anos na igreja e continua do mesmo jeito e não entende. E fala assim, não sei o que esse povo vê. Não, esse povo vê Jesus. Permita que Ele muda você. Permita Ele entrar na sua vida. Permita, chama Ele para entrar dentro do seu coração. É como saber que a comida mata a sua fome, porém você não come. Não basta somente conhecer sobre a ceia. Precisamos nos apropriar delas e das verdades contidas. Conhecer sem praticar é saber o que precisa fazer e não fazer. É só uma mera informação. Se você vai participar da ceia, se você vai colocar-se diante do Senhor, e não abre o seu coração, não libera as mágoas, não pede perdão ao Senhor, não libera o perdão por quem tem ofendido você, talvez uma mágoa que está no seu casamento, está na sua vida, ou está no seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, com o seu trabalho. Você tome a ceia, participa, e volta para casa do mesmo jeito. Mas hoje eu quero convidar a vocês a fazer algo que talvez que vocês nunca tiveram coragem de fazer. Coloque-se diante do Senhor. Fale para Ele, Senhor, me permita, quero me tornar não somente participante, mas eu quero me apropriar de tudo aquilo que foi feito na ceia do Senhor. A ceia é lugar de reflexão profunda entre você e Jesus. Porque somente Ele pode perdoar, curar, libertar e te transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, participe do pão. Quando eu participo da ceia, eu declaro publicamente que eu creio na morte e na ressurreição de Jesus Cristo como Filho de Deus. E mais, estou renovando a minha aliança. Toda vez que nós participamos da ceia, além de nós crermos com a nossa palavra, além de nós crermos tudo aquilo que nós expressamos, nós também estamos falando publicamente, eu creio na morte e na ressurreição, e que o meu Senhor vive, o meu Redentor vive. Esta aliança que Jesus fez com o povo, Deus já tinha predito, Deus já tinha revelado a Jeremias. Olha o que está escrito em Jeremias 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os pais, ou no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança. Apesar de nos haver desposado, diz o Senhor, esta aliança farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o povo dele. Olha o que a Santa Ceia faz conosco.
Olha o que a aliança faz conosco. É essa a Santa Ceia que nós estamos prestes a tomar. A mesa da graça é de graça, porém ela custou tudo ao Senhor.